Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Seja muito bem-vinda à série Professoras de Referência na Alfabetização de Crianças com Deficiência Intelectual. O nosso tema de hoje é supere a falta de atenção da criança com deficiência intelectual, com esta dica de ouro. Eu vou dar uma dica de ouro hoje, sabia? E provavelmente você olha para essa dica de ouro e despreza. Muitas das crianças, você que gosta disso, você acaba desprezando essa oportunidade. Então hoje, supere a falta de atenção da criança com deficiência intelectual com essa dica de ouro. Eu quero falar o seguinte: há sempre muita reclamação das professoras que a criança com deficiência intelectual não presta atenção. Ela não presta atenção, parece que está no mundo da lua. Isso é frustrante, né? Porque para uma professora, ela prepara uma boa aula. Daí a criança não presta atenção. O que eu posso falar para você, assim, eu entendo que é frustrante, mas também é preocupante, porque você talvez não está usando ou não está acertando na estratégia certa. Porque as atividades que você separa são atividades boas, né? E a criança fica dispersa. Outra coisa é o seguinte: tem crianças com deficiência intelectual que elas já fracassaram tanto dentro da escola que elas não têm mais ânimo para aprender nada, muito menos prestar atenção, muito menos se alfabetizar. Agora, como é que você pode mudar essa situação? Então, a dica de ouro, ela é uma estratégia, certo? Que você vai usar. Essa estratégia que você vai usar se chama campo de interesse ou, um nome bonito que você já conhece, hiperfoco. Então, eu vou alfabetizar a minha criança com deficiência intelectual a partir daquilo que ela já tem a atenção dela. Eu vou dar vários exemplos aqui. Porque a tendência da gente é não deixar a criança que tem um hiperfoco ficar naquele hiperfoco. E a experiência que nós estamos tendo aqui comigo, com as minhas alunas, é que se você usar o hiperfoco, você tem a atenção, que já é natural, mas você vai trabalhar a atenção dirigida. Você vai ampliar essa atenção a partir da atenção que ela já tem. E assim você vai ter 100% da atenção das crianças para a alfabetização. Certo? Essa é uma forma positiva de você usar o hiperfoco a seu favor. Agora, quem chegou agora não sabe o que é hiperfoco. Hiperfoco é um campo de interesse. Tudo que tem a ver com aquele tema, a criança fica ali fixada durante um período grande. Mas o hiperfoco é um termo mal definido. E muitas vezes é usado livremente como um sintoma do TEA ou do TDAH. Porque não é só TEA que tem hiperfoco, não. Criança com TDAH também tem hiperfoco. Agora, o que eu vou mostrar para você hoje, que é essa dica de ouro, é que você pode usar esse hiperfoco para alfabetizar a sua criança com TDAH e TEA. Então, não é preciso tirar dessa criança o seu hiperfoco. Eu vou explicar isso melhor para você, até com os exemplos, mas antes eu quero que você entenda, assim, o que é o hiperfoco. Muitas crianças com TEA, TDAH, têm interesses intensos, certo? Elas ficam altamente focadas. Geralmente de pouca idade já, você já vê que ela já tem esse hiperfoco. Às vezes o hiperfoco muda, né? Às vezes o hiperfoco muda. Hoje eu atendi uma criança lá na minha escola que vai se matricular, TEA, nível 1, e o hiperfoco dele é matemática. Matemática. Eu já percebi na hora da minha conversa com ele, porque tem uma televisão grande com todas as câmeras da escola. Ele falou: o número 3 da câmera 3 não está aparecendo, a câmera aparece, mas o número não. O número 9 também não. Então ele já foi me sinalizando e depois a mãe confirmou, né? Então, o hiperfoco é uma concentração exagerada numa determinada coisa, tema, objeto. Então, se a sua criança com TEA ou TDAH se concentra muito brincando, por exemplo, com videogame, com um jogo, use esse jogo
como um pretexto para alfabetizá-lo. Isso é possível quando você usa o método fônico mediado. Eu já apresentei alguns casos aqui para você, já apresentei algumas alunas, mas um caso interessante foi do menino chamado Guilherme, que ele é Léo, que ele é atendido pela Terezinha. E é interessante porque o Léo, ele só gostava de dinossauro. Ele não verbalizava, não interagia de maneira alguma. Ela podia perguntar e propor qualquer coisa. Ele nem olhar para ela, ele olhava. Então eu pedi para ela, então, descobrir qual era o hiperfoco dele, né? Essa criança não estava alfabetizada, tinha 9 anos, não sabia ler, muito inquieta, porque ficava de um lado, ficava andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ela atendeu ele de forma individual, na casa dele, né? Itinerante, foi lá na casa dele atender ele. E o que aconteceu? Ela me disse, olha, ele gosta só coisas de dinossauro. Eu digo, então vamos usar o dinossauro para alfabetizar essa criança. Entendeu? E aí, eu elaborei um e-book só sobre dinossauros. Mas todas as informações que tinham nesse e-book sobre os dinossauros levavam essa criança a pensar sobre os sons das letras. E nós usamos esse material, então, como um pretexto para alfabetizar esse menino. Qual foi o resultado? E o resultado foi muito rápido. Foi impressionante, tá? Essa criança aprendeu a ler, verbaliza, conta tudo o que ela sabe sobre os dinossauros e junto com esse tema a gente conseguiu colocar ciência, história, geografia, arte, a língua portuguesa, textos, matemática, tudo a partir do hiperfoco. Então essa criança hoje, ela se concentra, ela pesquisa, ela sabe ler e a família? A família está agradecendo a Deus e a Terezinha, entendeu? Que basicamente para a escola isso é um caso perdido. Sabe em quantos meses essa criança de 9 anos foi alfabetizada? Quanto tempo durou esse processo? 5 meses. Em 5 meses ele foi alfabetizado. Ele lia tudo, qualquer palavra. Conversava, respondia à mediadora. Gente, então não culpe o hiperfoco. Não culpe a criança por ela ter um hiperfoco. Você tem que saber coisas sobre esse hiperfoco. Então, a dica de ouro é você usar o hiperfoco. Você já pensou, né, que o hiperfoco da criança com TEA, TDAH, tem criança com síndrome de Down que tem hiperfoco, pode ser uma oportunidade para você conseguir alfabetizá-lo? Então, o problema não está na abundância da atenção. O problema é regular essa atenção e relacionar esse hiperfoco com outras coisas que você quer que ela aprenda. Então, assim, ó, invista a sua energia na exploração desse hiperfoco. Converse com a sua criança sobre o hiperfoco dela. Surpreenda a sua criança mostrando que você também sabe muitas coisas sobre esse hiperfoco. Então, se o hiperfoco é dinossauro, eu vou fazer uma pesquisa. Os tipos de dinossauro, onde vivem, o que comem, os que são herbívoros, carnívoros. A época que foram extintos, as regiões que hoje têm fósseis de dinossauros, museus que têm dinossauros inteirinho reconstruídos, que você pode ver isso virtualmente, porque tem os museus virtuais, né? Geralmente os museus de ciências naturais. Então, assim, ó, tem um mundo a explorar com essa criança que é TEA, que não fala contigo nada. Eu tenho certeza, quando você mostrar para ela o que você sabe sobre o hiperfoco dela, ela vai falar com você. É o que a gente tem visto, né? Isso já fazia muitos anos, tá? Quando eu comecei a mediar, lá na década de 90, eu já usava esse pretexto. Eu já via o que a criança gosta. A partir do que ela gostava, eu, então, alfabetizava ela. E a criança com TEA, TDAH, síndrome Down, que tem um hiperfoco ou um campo de interesse muito restrito, é isso que nós vamos fazer.
Agora, algo fundamental que você tem que colocar na sua cabeça, tá? Que você tem que saber que existem muitas alternativas para você conseguir a atenção da criança. E trabalhar com o hiperfoco é uma delas. O hiperfoco, para mim, vale ouro. Enquanto tem gente que descarta, para mim e para as professoras de referência, vale ouro. Tá? Eu vou agora mostrar uma outra estratégia para você trabalhar o hiperfoco. Então, assim, ó, a mediadora, quando ela explora o hiperfoco, ela pode atingir altos níveis de atividade cognitiva ou alto grau de concentração e atenção dessa criança. Como é que isso é possível? Olha, vamos pensar que nós temos uma criança que o hiperfoco dela é as historinhas. Apesar dela não saber ler, ela quer folhear as histórias, ver as imagens, e ela quer que você conte a história para ela. Inclusive tem mães, por recomendação, né? Recomendação do ABA, recomendação do TEACH, recomendação do PECS, recomendação de todas as terapias comportamentais, você senta com o seu filho em algum momento e lê historinhas para ele. Beleza, perfeito. Só que agora, já que essa historinha faz parte do hiperfoco dele, porque pode ser a mesma história sempre, né? Meu filho tinha um hiperfoco. Durante 2 anos, eu li todos os dias a mesma história para ele. Eu já não aguentava mais e quando eu pulava uma página, ele dizia, mamãe, faltou você dizer tal coisa. Eu tinha que voltar lá, continuar de onde eu tinha pulado, né? Então, assim, ó, pega essa história, certo? E você vai usar a estratégia do destaque. Então, assim, ó, destaque com uma canetinha, no próprio livrinho, porque o livrinho é seu, então você pode marcar. Marca as coisas principais dessa história, certo? Mas não é só marcar, você vai contar a história, ler as pequenas frases, e o que tem de mais importante você vai marcar ali. Mas pense bem, não é só marcar, você vai perguntar para a criança. Vou dar um exemplo. Hoje vamos separar nessa história o que é mais importante, você vai falar isso para a criança. Então vamos pensar que é a história do dinossauro. O dinossauro saiu correndo atrás dos outros dinossauros. Você leu isso na história. Ele viu na imagem. O que é mais importante para você? É isso que você vai perguntar para a criança. Mesmo que ela não verbalize. Por que esse dinossauro saiu correndo atrás dos outros dinos? E se essas respostas estiverem dentro do livrinho, você vai assinalar. Então, você vai lendo os pequenos parágrafos e vai perguntando, certo? E aí você vai organizar uma história dessa forma aqui, ó. Você vai botar o que é principal na história e vai trazendo as partes que você grifou para um mapa mental. Isso aqui é o resumo da história. A partir desse resumo aqui, com aquelas palavras-chave que você riscou, você pode fazer a alfabetização da sua criança. A partir desse mapa. Ela ainda não sabe ler, mas você pode ensinar ela a ler. Ela não precisa ler um livro inteiro, ela pode começar com essas palavras aqui, aprender a ler, né? Você também pode organizar as partes principais numa tirinha. Uma tirinha, né? Tirinha é uma história em quadrinhos, onde você coloca só as coisas principais. Pode ser uma tirinha também. Você também pode pegar os parágrafos que você acha que são mais importantes, digitar todos e numerá-los, e depois de numerar, você lê para a criança e pergunta para ela, isso vem primeiro? Isso aconteceu depois? O que aconteceu primeiro? Eu vou ler, foi isso? Então você vai mediar esse processo de reestruturação da historinha, tá? Uma outra estratégia por exemplo, se a criança gosta de... Vamos pensar que não é historinha,
Vamos pensar que é um conteúdo da escola, né? O guri está lá no 4º ano, 5º ano, 7º ano. Você vai fazer a mesma coisa de sublinhar, né? Sublinhar aquele tema e depois ordenar tema a tema. E, se possível, ordene de um jeito que ele faça uma relação com o hiperfoco dele. Então, por exemplo, eu posso fazer uma linha do tempo de vivência dos dinossauros, ou uma linha do tempo onde eu consiga perceber qual é o dinossauro que é mais carnívoro, né? Tipo uma sequência de animais que podem atacar, não sei. Inventa aí. Mas essa é a ideia. Que você consiga fazer uma ponte entre essa sequência didática essa sequência de fatos com alguma sequência de fatos dos dinossauros, tá? Então, por exemplo, né, você pode pegar e ver um tema sobre árvores, trabalhando plantas. Então, você vai dizer, o que o dinossauro come? Plantas. Né? Que será que tipo de árvores o dinossauro, se existisse hoje, que tipo de árvore ele iria gostar mais? Será que ele ia gostar de uma sequoia? Será que ele ia gostar de uma árvore frutífera? Será que ele ia gostar de uma árvore? E assim, você vai trazendo esse dinossauro para dentro do conteúdo. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho 30 alunos na sala de aula. Gente, você pode fazer isso com todos os 30, eles vão gostar? Quem é a criança que não gosta de dinossauro? Lógico que o pretexto é para aquela criança, mas todos os outros vão ser beneficiados. Você pode dar uma aula coletiva. Inclusive, o dinossauro pode ser o mascote da turma. Cada criança leva um dinossauro para casa para passar uma noite. E no outro dia conta como é que foi. A sua criança com TEA não vai ser diferente. Ela vai trazer, ela vai contar para os amigos o que aconteceu. Só que ele não pode ser o primeiro, né? Os outros têm que ir primeiro, para ele ter um padrão do que acontece, e depois ele vir e tentar se expressar também do que aconteceu. Então, tudo isso envolve o hiperfoco da criança. Se eu sou uma professora comprometida com a inclusão, eu faço uma estratégia para beneficiar o meu aluno, para facilitar a compreensão dele, mas que também vai beneficiar todas as outras crianças. Vai ser divertido para todas. Certo? Então, isso, o que acontece? Isso traz para a criança, abre a oportunidade dela relacionar o hiperfoco, aquilo que ela gosta, com todos os outros conteúdos. Isso traz prazer para a criança. A criança fica mais focada, ela fica aprendendo, há uma disposição de todo o sistema límbido, que trata a emoção, a memória. Então, quanto mais você investir naquilo que a criança ama, naquilo que a criança gosta, mais você vai ter retorno. Não tire o hiperfoco dela. Não tire. Olha, hoje eu sempre fico pensando, porque eu recebo muitas coisas nas caixinhas, né? Aí eu fico pensando em como eu vou responder. Às vezes eu recebo coisas na caixinha que são maravilhosas, e outras coisas eu recebo pessoas que, por exemplo, podem dizer para mim, que tolice é essa trabalhar com hiperfoco? O hiperfoco, a criança com TEA não pode ficar com hiperfoco. Tudo bem, é apenas um ponto de vista. É um ponto de vista daquela pessoa, né? Então, é um ponto de vista. Eu prefiro ficar com o meu ponto de vista, que é investir na criança. Eu invisto nela. Sabe por que eu faço tudo isso? Sabe por quê? Sabe por que eu quero ensinar para você como você pode alfabetizar uma criança com TEA, síndrome de Down, deficiência intelectual, dislexia, tem dificuldade na aprendizagem? Sabe por que eu faço isso? Porque eu não quero mais ver crianças com TEA, síndrome de Down, TDAH, deficiência intelectual, nos corredores das escolas, nos pátios das escolas, na sala da biblioteca, sozinhos, né? Eu não quero eles perambulando pela escola, sem um sentido, sem um objetivo. Por isso que eu quero te ensinar. É isso.
Eu quero muito que essas crianças tenham uma oportunidade de mudar a sua trajetória educacional, porque se continuar do jeito que está, com certeza é fracasso. Entendeu? Que ela não vai conseguir superar todos os obstáculos. As crianças que são neurotípicas, elas passam sufoco. Imagina aquelas que têm um comprometimento, que têm um hiperfoco, que têm uma atenção diferente, que têm um comportamento diferente. Essas mesmo, gente, é loucura. Quem nunca viu, vai para dentro da escola. Vai ser amigo da escola para ver, né? Quando eu mostro o potencial das crianças com deficiência intelectual, eu desmascaro aquelas ideias, certo? Associadas a essas crianças. Então, a minha busca não é em vão. E digo mais, isso incomoda muita gente. Tem gente que se incomoda porque não quer abrir mão do fracasso que já proporcionou a essa criança. Então, ó, né? Cai de pau em cima de mim. Eu não tô nem aí. Por quê? Porque eu sei o que eu faço. Eu sei onde eu quero chegar e sei o caminho que me leva até lá. Então, não me importa. E quem quer aprender esse caminho, vem comigo. Quem não quer, não precisa me seguir. Não é verdade? Não é assim? Se você está aqui, é porque você quer o mesmo propósito que eu. Alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, com TEA. Para quê? Para que alfabetizar? Ora, para que essa criança se torne um adulto independente, com autonomia, tenha direito de formar uma família, de trabalhar, de ter uma profissão, de se autorrealizar. Não é mesmo? Então é isso. Então eu não meço esforços para isso. Eu sempre falo, né, que eu sou a professora 24/7. 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, eu penso nas minhas alunas. Nas estratégias que elas estão aplicando. Não deu certo. Por que não deu certo? Alguma coisa aconteceu. Vamos voltar, vamos ver. Analisa. Pulou uma etapa. Não era para pular. Vai, continua dali e dá certo. Então é isso, gente. Por que as professoras não precisam tirar o hiperfoco da criança com TEA, por exemplo? Por que elas não precisam? Assim, ó, e ainda tem esse tipo de profissional. Eu quero dizer que por algum tempo, vários profissionais da área da medicina, terapeutas, orientaram as professoras para tirar da criança o hiperfoco. Mas isso é passado. Hoje nós temos várias possibilidades de trabalhar o hiperfoco. E dizia assim, ó, olha, não alimenta o hiperfoco. Porque se você alimentar o hiperfoco, essa criança só vai querer brincar disso, não vai falar, não vai avançar e vai ficar somente nesse hiperfoco. Mas isso pode ocorrer realmente. Mas se você não mediar. Se você mediar, isso não vai acontecer. Entendeu? Fica só no hiperfoco. Você vai conseguir tirar essa criança do hiperfoco. Ó, tem uma criança que ela chegava em casa, pegava uma almofada azul e ficava ali em cima batendo, sentada no mesmo lugar, não dava uma palavra, só batendo. Eu orientei essa mãe. Hoje ele não bate mais na almofada. Entendeu? A mãe, além disso, ela deu outras possibilidades para ele, como entrar numa aula de música, para ele bater na bateria, né? E hoje ele sabe que o som que ele gostava de fazer naquela almofada se transformou num som verbal, num som que ele poderia também expressar. Coisa linda, gente. Agora, se você optar pelo caminho mais difícil, tirar o hiperfoco da criança, esse é um caminho difícil. Você vai ter uma consequência. Uma criança com mais resistência, com conflito, com sofrimento, né? E outra coisa que você tem que pensar bem, tirar o hiperfoco de uma criança é uma forma muito desrespeitosa com essa criança. Para nós, professoras de referência, o hiperfoco é um presente. É a oportunidade para iniciar a alfabetização. Ou a forma como eu vou ensinar algo novo para essa criança. Um outro caso de uma aluna minha, assim, a menina teve alguns problemas na alfabetização.
sem diagnóstico, não conseguia se alfabetizar. A turma toda andou e ela ficou para trás, não conseguia nenhuma letra. Então, o que aconteceu? Ela só vivia com o Patati Patatá, um dos palhaços lá, agarrada com ela. Tudo quanto é lugar ela ia com esse Patati Patatá. E quando a gente ia fazer uma atividade com ela se negava. Não quero, sou burra, eu não aprendo, eu não quero, e assim ia o tempo todo. E aí nós fizemos um envelope, uma bolsinha, e na frente dessa bolsinha tinha um dos palhaços, né, o Patati, certo? E aí o Patati, todos os dias dos atendimentos, ele trazia dentro dessa bolsinha e deixava para ela um som novo de uma letra. Entendeu? Olha que coisa legal. E isso chamou muita atenção dela. Como é que eles deixavam aquilo lá? Para ela ainda. Com um bilhete escrito, que ela não sabia ler. Mas quando ela aprendesse a ler, ela ia ler sozinha o bilhete. Então, olha só o que aconteceu. Qual foi o resultado? A criança aprendeu a ler. Felicidade da família, felicidade da professora de referência. É assim. Então, a mediação cognitiva, ela pode ser usada para você explorar o hiperfoco. O hiperfoco, ele vai se tornar para a professora de referência um pretexto para ensinar. O hiperfoco são animais voadores. Ó, então, o que você vai fazer? Você vai trazer outros animais que não são voadores, mas que têm características parecidas. E aí vai começar a conversa. Ah, mas o meu filho tem hiperfoco, não fala, não verbal. Não importa, tem a mediação específica para crianças não verbais. E aí você pode, ao invés de fazer perguntas, você pode descrever quais são as características do hiperfoco, são animais voadores, e também fazer a descrição dos animais marinhos, terrestres. Então é isso aí, gente. Esse é o poder da mediação cognitiva, tá? Você vai poder relacionar as coisas. Algo essencial para você ampliar o hiperfoco da criança é você mediar. O que está faltando para você não é tirar o hiperfoco, é saber mediar o hiperfoco. Você tem que saber também que hoje as nossas crianças com deficiência intelectual estão sem ajuda nenhuma nas escolas. Especialmente aquelas que têm o hiperfoco. Sabe lá na educação infantil? Que tu chega na educação infantil, tem uma criança no chão, de 5 anos, deitadinha, horas, fica horas lá, mexendo no carrinho, mexendo numa folhinha, e a gente pergunta, o que aquela criança está fazendo lá? Ah, não, que ele é teia. Ele só fica lá, é o hiperfoco dele. Gente, dar aula assim é bom, né? Que não tá nem aí. Não dá mais. Eu não consigo suportar mais uma situação dessa. Em pleno século XXI, com tanta tecnologia, com tanto livro para ler, com tanta evolução da neurociência, uma pessoa deixar uma criança com TEA abandonada. Na educação infantil que é tão rica, de brincadeira e ludicidade. Sabe por que eu falo isso? Porque até 2022 fui professora de estágio da universidade. Estágio da educação infantil e anos iniciais. Né? Então a gente não faz milagre, não. A gente pega a oportunidade que tem e faz dela um acontecimento. Então pega o hiperfoco e ó, amplia. Amplia. O começo de tudo é você usar o hiperfoco. E eu não uso o hiperfoco só para crianças com TEA ou crianças com TDAH. Não. Sabe aquela criança com deficiência intelectual que já está lá no 9º ano? Está no ensino médio. Como a gente tem... Ele está no ensino médio, mas não precisava mais estar, porque ele tem 27 anos. Tem 27 anos. O Giovanni. Então, o Giovanni tem 27 anos, tem deficiência intelectual, está apaixonado. Está apaixonado. E o hiperfoco dele é cavalo. Ele entende tudo de cavalo, porque ele é vaqueiro na região onde ele mora. Então, ele cuida dos cavalos, ele sabe da alimentação, sabe de vacina, sabe tudo, só não sabe ler. Então, agora ele está aprendendo a ler. Mas qual é o pretexto? Não o A da abelhinha, o B da boca, o C da casa. Não. Nós vamos alfabetizar o Giovanni a partir do campo de interesse que ele tem. Que são os cavalos.
tudo que é relacionado aos cavalos, ele tem interesse, ele coloca a atenção dele ali. Nós colocamos aquele pretexto e dali a gente faz ele pensar sobre os sons das letras. Tá vendo? Então não é só com crianças com TEA, é com qualquer um. Qualquer um que se sente desmotivado, que já fracassou tanto, que não acredita mais que é capaz de aprender. Gente, nós temos estratégias para tudo. Você só precisa saber usar. Entendeu? Agora, por que mediar a partir do hiperfoco é importante? Para dar sentido, entendeu? Para esse hiperfoco. E também para que o hiperfoco não saia do seu controle. Prepara uma rotina, por exemplo, a partir do hiperfoco de um brinquedo, né? Descreve esse brinquedo detalhadamente, traga algo novo sobre esse hiperfoco, sobre esse jogo. Traga uma tarefa que tem um nome. Tem uma menina de 21 anos, síndrome de Down, que ela é fascinada no único livro, a menina não é uma moça, 21 anos, o único livro que ela gosta, que é o livro Morango Maduro, o Ratinho, Morango Maduro e o Urso Esfomeado, uma coisa assim. O que nós fizemos com essa história? Nós fizemos essa história toda mediada e direcionada para alfabetizar essa menina. Pronto. Agora ela tem maior interesse pelas coisas. Está evoluindo? Está evoluindo. Então, você, sabendo o hiperfoco, conhecendo esse hiperfoco, você vai conseguir reciprocidade dessa criança, que é a atenção dela, com uma intensidade enorme, porque as crianças que ficam 5 minutos, 10 minutos fazendo uma tarefa, agora vão ficar 40, e você vai ver como isso é muito fácil. Você vai usar o hiperfoco como estratégia para desenvolver a comunicação, a interação. E essa comunicação será funcional. Espero que vocês tenham gostado. É com bastante carinho, mas também com muita intencionalidade. Certo? Olha, um beijo grande para todas vocês, tá bom, meninas? Gratidão por estarem comigo.